Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair riqueza com facilidade, enquanto outras passam a vida inteira presas em dívidas sem nunca alcançar a liberdade financeira? Pois é exatamente essa a pergunta que moveu Robert Kiyosaki, o autor de Pai Rico, Pai Pobre. Mas se prepare, porque o que você vai descobrir agora pode virar sua visão de dinheiro completamente de cabeça para baixo. Robert cresceu com dois pais. Não biológicos, claro. Um era seu pai verdadeiro, um homem muito inteligente, educado, com diploma de universidades respeitadas. Esse era o que ele chamava de pai pobre. O outro era o pai de seu melhor amigo, que não tinha formação acadêmica, mas dominava algo que pouca gente aprende na escola: como o dinheiro realmente funciona. Esse era o famoso pai rico. Mas aqui está o ponto que vai explodir sua mente. Os dois pais davam conselhos completamente opostos. Enquanto o pai pobre dizia: estude bastante, tire boas notas e consiga um emprego seguro, o pai rico falava: aprenda a fazer o dinheiro trabalhar para você. E adivinha qual deles fez Robert alcançar a liberdade financeira? Mas calma, antes de revelar a primeira grande lição, pense nisso. Quantas vezes você já ouviu que para ser bem-sucedido basta estudar, arrumar um bom emprego e subir de cargo? Parece familiar, não é? Agora, prepare-se, porque Kiyosaki mostra que essa é uma das maiores armadilhas da vida moderna. O pai rico acreditava que a escola prepara você para ser um excelente funcionário, mas nunca para ser dono do jogo. E aí vem a primeira bomba do livro. A maioria das pessoas trabalha pelo dinheiro, mas os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. E é aqui que começa a virada. Kiyosaki entendeu que se seguisse apenas o conselho do pai pobre, teria um emprego estável, salário fixo, mas também viveria sempre dependente desse salário, preso em contas e dívidas. Já com o pai rico, a lição era clara. Liberdade não vem do quanto você ganha, mas de quanto você consegue fazer o dinheiro multiplicar. Mas calma, porque isso ainda é só a ponta do iceberg. O que vem a seguir é ainda mais poderoso: a diferença entre ativos e passivos. E se você não entende isso, está praticamente condenado a trabalhar para sempre. Então vamos lá. Qual é a grande diferença entre ativos e passivos? Essa é a chave que separa os ricos dos pobres. Ativos são tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivos são tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Simples, não é? Mas aqui vem o choque. A maioria das pessoas acredita que sua casa própria é um ativo, quando na verdade, para Kiyosaki, ela é um passivo. Isso porque enquanto você paga hipoteca, juros, manutenção e impostos, esse dinheiro sai do seu bolso em vez de entrar. Agora pare e pense comigo. Quantas coisas na sua vida você chama de conquista, mas que na prática só sugam sua renda? É aí que muitos percebem que talvez tenham passado anos investindo em passivos sem perceber. E é aqui que o pai rico fazia a diferença. Enquanto o pai pobre dizia: compre sua casa, é seu maior investimento, o pai rico ensinava: invista em ativos que gerem fluxo de caixa, como negócios, imóveis para aluguel, ações, direitos autorais, coisas que continuam colocando dinheiro no seu bolso mesmo quando você não está trabalhando. E esse conceito é tão poderoso que muda a forma como você enxerga sua vida financeira. Imagine acordar e perceber que suas contas já estão pagas porque seus ativos estão trabalhando por você. Parece um sonho distante? Para os ricos, isso é a realidade. Mas não pense que o pai rico estava falando de algo fácil ou rápido. Ele sempre dizia a Robert: a corrida dos ratos é real. E aqui entra uma das metáforas mais marcantes do livro. A maioria das pessoas vive em um ciclo infinito. Acorda cedo, trabalha o dia todo, recebe o salário, paga contas, se endivida, espera ansiosamente o próximo pagamento e repete.
como um hamster correndo sem parar dentro de uma roda. Esse é o que Kiyosaki chama de a corrida dos ratos. E se você não encontra um jeito de escapar, pode passar a vida inteira correndo dentro dessa roda sem nunca chegar a lugar nenhum. Agora pense comigo. Quantas pessoas você conhece que trabalham duro, se matam de estudar, conseguem um bom emprego, mas continuam sem liberdade? Sempre preocupadas com dívidas, sempre esperando o próximo salário? Isso é a corrida dos ratos em ação. Mas calma, porque o pai rico tinha a chave para escapar dessa prisão invisível. Ele dizia: trabalhar por dinheiro nunca vai te libertar. O que te liberta é aprender a investir, construir ativos e entender como o dinheiro funciona. E aqui entra outro ponto assustador que o livro revela. A escola não ensina nada sobre dinheiro. Você aprende matemática, português, história, mas nunca aprende a lidar com dívidas, investir ou criar riqueza. Resultado? A maioria das pessoas cresce preparada para ser funcionária, mas nunca para ser financeiramente livre. E é nesse momento que você começa a entender por que Kiyosaki chamou esse livro de Pai Rico, Pai Pobre. Porque enquanto um pai dizia: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, o outro ensinava que a falta de dinheiro é a raiz de todo mal. E se você acha que já entendeu a principal lição, se prepara, porque a parte mais chocante ainda vem aí. Como os ricos usam o sistema a seu favor, enquanto os pobres e a classe média são esmagados por impostos e dívidas. Agora, segura firme, porque essa parte vai abrir seus olhos de um jeito que pode até incomodar. Kiyosaki explica que os ricos não trabalham pelo dinheiro, eles fazem o sistema trabalhar para eles. E sabe como? Através do que ele chama de inteligência financeira. Enquanto a maioria corre atrás de um salário maior, os ricos pensam em como pagar menos impostos e gerar mais renda passiva. E aqui está uma das revelações mais chocantes do livro. Os pobres e a classe média pagam proporcionalmente muito mais impostos que os ricos. Parece injusto? É porque realmente é. Mas é assim que o jogo funciona. E quem não entende as regras, perde. Enquanto o pai pobre se orgulhava de ser um bom funcionário e pagar seus impostos em dia, o pai rico ensinava: os ricos inventam negócios, empresas e investimentos que permitem pagar menos impostos legalmente. Eles aprendem a usar as leis a seu favor, enquanto os outros trabalham duro, sem perceber que estão presos num jogo manipulado. E aqui entra outro ponto que pode deixar muita gente desconfortável. Kiyosaki mostra que a dívida pode ser uma ferramenta poderosa. Isso mesmo, dívida. Enquanto para os pobres dívida é sinônimo de desespero, para os ricos ela é usada de forma estratégica. Eles se endividam para comprar ativos que geram ainda mais dinheiro. Exemplo: um pobre faz dívida para comprar um carro novo, que só desvaloriza. Um rico faz dívida para comprar um imóvel de aluguel, que paga a parcela e ainda sobra lucro. Percebe a diferença brutal? Não é a dívida em si que é ruim, é como você a utiliza. E aqui vem uma das frases mais marcantes de Kiyosaki: os pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. Mas calma, porque ainda tem mais. O autor explica que a verdadeira liberdade financeira não é ter um salário alto, mas ter renda passiva suficiente para pagar seu estilo de vida. Em outras palavras, você só é livre quando pode parar de trabalhar hoje e ainda assim viver bem. E adivinha? A maioria nunca chega lá, porque está presa no ciclo da corrida dos ratos, comprando passivos e se orgulhando de dívidas boas, como a da casa própria. E talvez você esteja pensando: ok, mas como eu começo a mudar isso na prática? A resposta está em outro ponto essencial do livro. A educação financeira é um processo contínuo. Não basta só ganhar dinheiro, é preciso aprender a multiplicá-lo, protegê-lo e investi-lo com inteligência.
Kiyosaki reforça que as pessoas têm medo de arriscar. O pai pobre dizia: seja cauteloso, não corra riscos, jogue pelo seguro. Já o pai rico ensinava: o risco não está no investimento, está na falta de conhecimento. Quanto mais você aprende, menos arriscado fica. E aqui entra a grande sacada. Os ricos não são mais inteligentes que todo mundo. Eles simplesmente se educam financeiramente de forma constante, buscando oportunidades que a maioria nem enxerga. E antes que você pense que essa é uma fórmula mágica, Kiyosaki deixa claro: não existe liberdade sem disciplina. Você precisa ter coragem de sair da corrida dos ratos, parar de gastar para impressionar os outros e começar a construir sua própria liberdade. Mas isso ainda não é tudo, porque o autor também mostra como as emoções, medo e ganância escravizam as pessoas. E quando você entender esse ponto, vai perceber por que tanta gente nunca consegue prosperar, mesmo trabalhando duro a vida inteira. Agora chegamos a um dos pontos mais profundos e perturbadores do livro: a forma como as emoções controlam nossa relação com o dinheiro. Segundo Kiyosaki, existem duas forças poderosas que aprisionam as pessoas na corrida dos ratos: o medo e a ganância. O medo de não ter dinheiro faz as pessoas aceitarem qualquer emprego, qualquer salário, e se prenderem a uma vida de contas e dívidas. Já a ganância faz com que, mesmo quando ganham um pouco mais, elas aumentem seus gastos, comprando coisas para satisfazer o ego ou impressionar os outros. E o ciclo se repete: medo de perder o emprego, medo de não conseguir pagar as contas. E, quando conseguem um respiro, gastam mais ainda, movidos pela ganância. É exatamente isso que mantém milhões de pessoas correndo sem parar dentro da roda, sem nunca alcançar a liberdade. O pai rico dizia a Robert: as pessoas deixam suas emoções controlarem suas decisões financeiras. O segredo é aprender a pensar com a mente, não com o coração, quando o assunto é dinheiro. E isso muda tudo. Porque quando você entende que a sua maior prisão não é o governo, não é o banco, não é a empresa em que você trabalha, mas sim suas próprias emoções, você percebe que o jogo pode ser vencido de dentro para fora. Kiyosaki revela ainda que os ricos dominam essa lógica. Eles não deixam o medo travar suas ações, nem a ganância cegar suas escolhas. Eles aprendem a investir com inteligência, a correr riscos calculados e a multiplicar oportunidades. Mas atenção, isso não significa que eles não sentem medo. A diferença é que eles não deixam o medo decidir por eles. E aqui vem uma frase que pode mudar sua vida: o fracasso inspira os vencedores e destrói os perdedores. Enquanto muitos param diante do primeiro erro, os ricos usam o erro como aprendizado. Eles entendem que cada falha é um degrau na escada da liberdade financeira. E o livro traz um ponto que parece até cruel, mas que é a mais pura verdade. A escola ensina a evitar erros a qualquer custo. Você tira nota baixa? É punido. Você erra? É reprovado. Mas no mundo real, quem aprende com os erros cresce, e quem foge deles fica preso para sempre. O pai rico dizia: não tenha medo de errar. Tenha medo de não aprender com os erros. E se até aqui você está pensando que já absorveu o essencial, calma, porque Kiyosaki ainda solta outra bomba. O verdadeiro poder não está no dinheiro em si, mas no conhecimento financeiro aplicado. E é isso que diferencia os que acumulam riqueza dos que vivem apenas de salário em salário. Mas a grande questão é: como aplicar esse conhecimento na prática? Como sair da corrida dos ratos e começar a viver como os ricos vivem? É aqui que chegamos às estratégias finais de Kiyosaki, e nelas estão os passos que podem transformar completamente a sua forma de lidar com o dinheiro. Chegou a hora da virada. Até aqui entendemos as armadilhas: corrida dos ratos, falta de educação financeira, medo e ganância. Agora, Kiyosaki nos mostra como mudar o jogo de verdade. O pai rico sempre repetia:
A chave não é trabalhar mais, é trabalhar de forma mais inteligente. E para isso, Robert Kiyosaki apresenta alguns princípios práticos que podem parecer simples, mas que têm poder de mudar destinos. 1. Invista em educação financeira. O primeiro passo é investir em conhecimento, não em diplomas apenas. Ele deixa claro: as escolas ensinam você a trabalhar por dinheiro, mas não ensinam como o dinheiro trabalha. Ler livros sobre finanças, estudar investimentos, aprender sobre negócios e tributos, tudo isso vale muito mais do que uma promoção no emprego. Porque conhecimento financeiro é o que te permite jogar o jogo como os ricos. 2. Construa ativos. Pare de gastar em passivos que drenam sua renda e comece a acumular ativos. Isso pode ser imóveis para aluguel, ações, negócios próprios, propriedade intelectual, como livros, músicas ou patentes. Kiyosaki ensina que não importa o tamanho, o importante é começar. Até mesmo pequenos investimentos, se consistentes, podem se multiplicar no longo prazo. 3. Crie múltiplas fontes de renda. Depender de um único salário é como andar sobre uma corda bamba. Basta um corte e tudo desmorona. O pai rico ensinava: nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Quanto mais fontes de renda você tiver, mais protegido estará contra crises. 4. Trabalhe para aprender, não para ganhar. Essa talvez seja a lição mais contra-intuitiva do livro. Enquanto o pai pobre buscava empregos pelo salário, o pai rico ensinava Robert a buscar empregos pelas habilidades que poderia aprender. Vendas, marketing, comunicação, liderança. Essas competências não aparecem no contra-cheque, mas abrem portas para criar negócios e multiplicar ativos. 5. Use as leis e impostos a seu favor. Aqui está um ponto que pode incomodar muita gente. Os ricos aprendem a usar o sistema. Eles não fogem dos impostos, mas constroem empresas e investimentos que reduzem a carga tributária legalmente. Enquanto os pobres e a classe média trabalham como pessoas físicas, os ricos pensam como empresas. Esses passos não são fáceis. Eles exigem disciplina, coragem e uma mudança radical de mentalidade. Mas o pai rico repetia sempre: se você quer ser rico, primeiro mude a sua forma de pensar. Dinheiro é apenas uma consequência da sua mentalidade. E isso nos leva à grande mensagem do livro. Não é o quanto você ganha que define sua riqueza, mas o quanto você mantém, multiplica e faz trabalhar para você. Mas calma, ainda falta a conclusão mais poderosa, porque Kiyosaki termina esse clássico com uma provocação que pode mexer com você agora mesmo. Agora, se você quiser dar o próximo passo e realmente aplicar tudo isso na sua vida, eu recomendo fortemente que adquira o livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele pode ser o divisor de águas para transformar sua mentalidade financeira. E não para por aí. Na descrição e no primeiro comentário fixado, você vai encontrar o link desse livro e também de outros materiais poderosos para o seu crescimento pessoal. Essa pode ser a decisão que vai mudar a sua vida. Não deixe para depois. E agora chegamos ao momento mais poderoso de Pai Rico, Pai Pobre. Depois de todas as lições, de todos os contrastes entre os dois pais, Kiyosaki deixa uma mensagem que ecoa até hoje. A verdadeira riqueza começa na sua mente. Se você não mudar sua forma de pensar, nenhum dinheiro do mundo vai te salvar. Pensa nisso. Quantas pessoas você conhece que ganharam na loteria ou receberam uma grande herança e perderam tudo em poucos anos? Isso acontece porque não tinham mentalidade financeira. Dinheiro sem inteligência é como água escorrendo pelas mãos. O pai rico sempre dizia: não diga eu não posso comprar isso. Pergunte: como eu posso comprar isso? Essa simples mudança de mentalidade abre portas que a maioria nem imagina, porque a questão não é a falta de oportunidades, é a falta de visão para enxergá-las. E aqui está a grande provocação. Você prefere ser como o pai pobre, preso a um salário,
correndo na roda da vida, orgulhoso das suas dívidas e conquistas que drenam sua energia? Ou prefere ser como o pai rico, livre, dono do seu destino, alguém que usa o dinheiro como ferramenta e não como prisão? A escolha é sua. Mas uma coisa é certa: se você continuar pensando como sempre pensou, vai continuar vivendo como sempre viveu. Esse livro não é apenas sobre dinheiro. É sobre liberdade, sobre viver a vida nos seus próprios termos, sobre não aceitar a corrida dos ratos como destino. E se tem algo que Robert Kiyosaki nos prova, é que qualquer pessoa pode mudar seu futuro, desde que esteja disposta a mudar sua mentalidade. Agora me diga, você está pronto para começar sua jornada rumo à liberdade financeira? Ou vai continuar correndo dentro da roda, esperando por um milagre que nunca vem? Se essa mensagem mexeu com você, então é hora de agir. Deixe seu like, se inscreva no canal Livro Resumido e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. E lembre-se sempre, Livro Resumido. Grandes histórias em poucos minutos.